que eu acredito que será um livro bastante impactante. Está aí já na forja, né, a ser corrigido e tudo mais. Então, epá, devo dizer que sou da geração de 90, que contribuiu muito para a emancipação cultural a nível do município do Cazengue, não só. Quem fez parte dos movimentos de hip-hop em Angola, quem fez parte dos primeiros grupos de teatro em Angola conhece. Ok. Sem querer exagerar, né? Sem querer ser egocêntrico, mas é um fato, é uma realidade. Meu convidado é um dos. Eu também acompanhei o teu processo naquele tempo quando você metia que era fera aí no combustível de livro, não sei quem, eu Quando era maluco, Quando era maluco. acompanhei, era isso. Tudo é um processo nessa vida e você Realmente. acreditou e eu estou aí. Ok. Quais são as dificuldades que você encontra quando estás a realizar essas atividades ou quando estás para editar um livro teu? Olha, a verdade da literatura em Angola é um problema seríssimo. Nós em Angola, especialmente em Luanda, temos muitas editoras. Só que infelizmente essas editoras não passam de um quarto com um programa de Photoshop e um entendedor sobre edição, paginação, essas coisas, diagramação, e que vai fazer o livro, né, de forma digital. Mas o maior problema que nós encontramos não é esta da concepção, também não é da criatividade, porque devo confessar aqui que em Angola há muita gente a escrever. A nossa maior dificuldade consiste na produção livresca. As nossas editoras não têm indústrias para reproduzir os livros. E os livros em Angola acabam ser muito caros porque não temos gráficas suficientes que conseguem responder à demanda. Porque nós estamos numa fase do processo do pseudo. O que é isso? Eu, quando estudei arte, aprendi com o meu professor Patrício Baticama. Ele diz que a arte tem 3 processos. Desses 3 processos consistem no pseudo, né, a pseudo-arte, a arte, a quasi-arte e a arte. Nós estamos na pseudo-arte, que é aquela febre que todo mundo quer escrever, todo mundo diz ser escritor, e muitas das obras que são publicadas ou que se pretende publicar não têm a originalidade, não têm a autenticidade, que é muito normal para um país que está a emergir ao mundo da literatura tal como o nosso. Os nossos mais velhos, noutra hora, tiveram a habilidade de publicarem os livros que publicaram. Nós também, na nossa fase, estamos a passar numa transição bastante profunda, porque muitos dos livros que são publicados não têm originalidade, o que é muito normal porque é um processo. Mas o maior problema não está nessa questão da originalidade ou da identidade artística. Está muito na questão da concepção ou então da produção do livro, que acaba a ser bastante desgastoso do ponto de vista financeiro. Só para teres uma ideia, para tu publicares um livro, por exemplo, de 120 páginas, né, tamanho A5, no mínimo você tem que ter 3 a 4 milhões de kwanza. Uau! Yeah. Um investimento grande. Sim, para teres ali uns 1000 exemplares. Então, e às vezes as pessoas não têm essa capacidade. Agora, nessa fase, surgiu a febre de políticas mais convencionais que permitem algumas pessoas fazerem edições de livros com aproximadamente 100 a 200 exemplares. Só que, infelizmente, quanto menos é a produção do teu livro, em termos de quantidade, maior também será o gasto. Então, às vezes, as pessoas optam em encontrar patrocínio para ver se conseguem publicar e que muitas das vezes também não é fácil conseguir um patrocínio para fazer a edição do livro. Eu acho que isso acaba a ser o maior problema de quase todos os escritores em Angola, né? Particularmente nós, da nova geração, que ainda não temos pés bem assentes no chão do ponto de vista financeiro para custear todo o processo de produção livresca. Mas, na verdade, a ideia é continuarmos a nos manter focados naquilo que são nossos interesses, o nosso nível de criatividade artística quanto à questão da edição ou da publicação de um livro. Porque eu aprendi com o meu mestre Patrício Baticama, ele dizia que, Ernesto, escreva, com ou sem dinheiro, mas escreva. Um dia você vai publicar todos os seus livros com todo o prazer quando as suas finanças estiverem melhoradas. Porque ele dizia que ele começou a escrever em 1994, 95, escreveu tantos livros que só começou a publicar os livros dele a partir dos anos 2009, 2008. Lembro-me que um dos primeiros seus livros é A Origem do Reino do Congo, que nós até fomos os primeiros a assinarmos baixo assinado, que ele havia escrito já uns tantos tamborões, como dizem os culturistas. Então eu acho que a ideia aqui também de ler esse livro. Eu acho que a ideia aqui é só escrever. Quanto à questão de como a gente vai publicar, vamos ter esse contento, se calhar daqui a mais anos vamos ter mais gráficas, os preços de produção livresca vão ser mais reduzidos, vai nos permitir que conseguimos ter uma
um conjunto de livros que conseguem dar a maior identidade daquilo que nós somos, do ponto de vista da nossa criatividade artística. E esse teu livro que lançaste há pouco, que dizeste há pouco, o Reino do Cão, te criou tanta dificuldade para você editar isso? Olha, esse livro até me trouxe muita dificuldade. Tive uma maior sorte do mundo. Ok. Eu, quando ainda livreiro, né, fazia exposições em várias atividades que nós éramos convidados. Então, numa dessas atividades, eu conheci um editor, que é o João Trindade, da Editora das Letras. E quando eu fui na editora comprar livros para vender na época, ele falou-me, precisamos de escritores que escrevem para crianças e que não têm assim, que são anônimos, que não têm popularidade. Eu disse, não, sinceramente eu escrevo, eu tenho 4 livros de conto infantil. Sério? Eu dizia, tenho. Olha, traga aqui os 4 livros, vamos analisar os 4 livros. Eu peguei nos 4 exemplares, levei para lá, eles viram o livro, analisaram os 3 livros e disseram que não, entre os 3 ou os 4 livros vamos ficar com Gostamos do Reino do Cão, é uma história extremamente interessante. E aí a editora decidiu fazer a publicação dos 3.000 livros sem eu gastar nenhum tostão e simplesmente discutirmos os orçamentos e tudo mais, quem poderia ficar com as percentagens maiores e tudo mais. Eles ficaram com aproximadamente 60%, eu fiquei com 40%. Fizemos algumas vendas. A primeira vendição de autógrafo foi no Xi'an, fiz uma no Xi'an, uma no Bela Shopping. Depois fiz uma no Ambo, Benguela. Depois fui para o Quando Cubango, Bié, Lubango. E depois fizemos uma já para fechar na biblioteca, isso em 2000, porque esse livro é de 2020. Okay. Então está 6 anos no mercado. E estamos na 3ª edição já, né? Isso é muito bom. Então, é um processo que acreditou e está ali. E hoje é uma referência. E essa toda a correria que tu dás pelas províncias, então o teu livro já está reconhecido no mercado. Sim, o meu livro está em todas as províncias de Angola. Se tu és por Quero, Angomar, tu vais encontrar. Okay. E nas livrarias na cidade vais encontrar. Está quase em todas as livrarias, em todas as províncias, nas agências da Macon, está em quase todo canto. Se tu quiseres mesmo na internet, vais encontrar o livro. Na Google vais encontrar o livro. Está aí disponível. Ok, isso é muito bom, isso é muito bom. Vamos falar um pouco da atividade que vai acontecer dia 26, a 3ª edição do Festival Infantil Comunitário. Ok. O Festival Infantil Comunitário é um festival que nós concebemos do ano 2024, cujo principal objetivo consiste em oferecermos 500 lanches a 500 crianças dos bairros do município do Kazenga, né, cujo eu entendo que tem os problemas que a gente precisa abraçar no âmbito das nossas responsabilidades sociais como organização a nível da comunidade. Porque entendo eu que os bairros só crescem com as pessoas que lá vivem. Certo. E tristemente eu sinto às vezes a necessidade de insistir nessa minha comunicação que por